amados pais do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Professor Jonas Neto. Quero compartilhar com vocês alguns detalhes. A Bíblia tem muitos segredos, né? Muitos detalhes que muitas das vezes quando você começa a ler, né? Você não examina totalmente a Bíblia Sagrada. E muitas das vezes a pessoa quer, não, Deus vai me dar uma revelação nova, e aí a Bíblia já é revelada, né? Eu tenho que pedir ao Espírito Santo para que ele me revele o que está escrito aqui. Se você assim pedir, você vai entender bem a palavra do Senhor. Bom, aqui em Lucas 4:13, né? Já passei até alguns vídeos rápidos, né, sobre isso. Eu vou mostrar para você como a Bíblia mesmo se revela. Lucas 4:13, o título, a tentação de Jesus, diz assim: e acabando-se o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Bom, se a Bíblia fala que ausentou-se dele por um tempo, é sinal que o diabo iria se apresentar para ele novamente, ok? Aí, olha só como a Bíblia é uma coisa muito, muito linda, linda. Olha como ela se revela. Vocês lembram quando foi então que o diabo se apresentou novamente? Vocês lembram quando Jesus estava no Getsemane? Ele terminou a Páscoa, né? Após a última Páscoa, a última ceia, em que Jesus falou que um daqueles iria o trair, né? E descobriram que foi Judas. Como foi? Então, porque a ceia antigamente era um formato de e Jesus tinha o costume da época, né? Era uma taça, e essa taça pegava o pão e molhava, né? Jesus falou assim: olha, onde vocês vão trair? Eu falei assim: Senhor, quem vai te trair? E ele falou assim: aquele que comigo bota a mão no pote, ou seja, molha o pão no pote, que era o costume da época. E o que aconteceu então? Naquele exato momento, Judas, né? Judas Iscariote, quando Jesus ia botar o pão no vinho, naquele exato momento, Judas chegou à frente e colocou primeiro. Jesus falou assim: olha, aquele que bota a mão no pote comigo, é esse que vai me trair. Todo mundo então soubemos que Judas iria o trair. Mediante a isso, quando Judas estava saindo, ele falou assim: Judas, se você tiver de fazer, faz-o agora. E Judas foi, todos já conhecem a história. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, e Jesus então tinha o costume de orar no jardim do Getsemane. Getsemane significa local da prensa. Você vai entender daqui a pouco. Eu vou falar por que local da prensa. Jesus foi com seus discípulos até o jardim do Getsemane. Chegando no Getsemane, Jesus chegou para os seus discípulos: olha, vocês aguardam aqui. Mas chamou em particular Pedro, João e Tiago, né? Podemos dizer assim, a elite dos discípulos, né? Os outros discípulos ficaram mais embaixo e foram mais além ali, Pedro, João e Tiago, os três discípulos da mão botados o primeiro quilate, né? Podemos botar assim. E quando Pedro, João e Tiago subiram ao monte, diz a Bíblia que Jesus ele subiu mais além. Pessoal, vocês ficam aqui, eu vou mais além orar. E naquele dado momento Jesus foi orar, em particular. Em dado momento Jesus voltou, diz a Bíblia que o seu discípulo estava dormindo. Jesus subiu a segunda vez, pessoal, acorda aí, fica comigo mais um pouco, fica comigo um pouquinho. Jesus subiu mais uma vez e então os seus discípulos, Jesus subiu, orou, quando voltou, os seus discípulos estavam dormindo. E pela terceira vez, Jesus pela segunda vez, Jesus falou: fica comigo aqui que eu vou mais além, então, orar. Jesus subiu novamente, foi orar. Quando Jesus voltou, os seus discípulos estavam dormindo. E Jesus falou assim: é chegada a hora. Vamos lá, uma curiosidade. Os discípulos ficavam pescando a noite toda, eles tinham o conhecimento, como é que eu posso dizer? Eles eram acostumados a ficarem a noite toda pescando. Então, o que que houve ali? O que que houve para que os discípulos não pudessem ficar acordados? Foi a opressão maligna, porque diz nos evangelhos sinópticos que ele orando, as lágrimas em sangue, ou seja, ele
sentiu toda a opressão do meu pecado, do seu pecado ali, e as suas lágrimas rolaram em forma de sangue, como sangue, né? E Jesus descendo, disse que Judas vem com uma quantidade de soldados ali, e naquele dado momento ele estava com talite. A pessoa com talite não pode, ninguém pode tocar, porque é uma prática judaica, ninguém com talite, que talite significa ali a pessoa está em comunhão com Deus, e naquele dado momento ali, Jesus teve que tirar para que Judas pudesse beijar no rosto. Todo mundo iria saber, porque esse era a senha, né? Qual era a senha? Pessoal, a pessoa que o beijar no rosto, essa pessoa aí é o Messias. E naquele dado momento, quando ele beijou, todo mundo sabia, prenderam ele. Tá bom? Então, o diabo se apresentou quando para Jesus? Se apresentou lá no jardim do Getsemane, quando ele sentiu o meu pecado e o seu pecado lá na cruz. Tá bom? Então, esse é uma das coisas que ela se se revela. Não precisa, se você tiver o Espírito Santo, né? Então, ela se se revela. Bom, outra passagem também interessante é que fala da mulher do fluxo de sangue, lembra? A mulher estava há muito tempo já com sangue, né? Há 12 anos, com fluxo de sangue. Inclusive, existe próximo à casa dessa mulher, lá em Israel, uma estátua que, próximo a essa estátua, tem uma planta que rodeia essa estátua, né? E as pessoas a tal ponto pegaram essa planta e fizeram chá e disseram que esse chá cura, né? Esse chá é milagroso. Não existe chá milagroso, a não ser pelo poder da palavra e poder do poder de Deus. Mas essa mulher, ela queria tocar, diz a Bíblia que ela tocou em Jesus. Tocou aonde? Na Bíblia original, nos diz que ela tocou na ponta do tecizite do talite. Tem o talite, tem umas franjinhas, né? Que quando o judeu ora, ele vai dando um nozinho, né? Então foi na ponta do tecizite do talite. E não no talite propriamente dito. Foi na orla, a orla significada ali, em algumas versões diz o tecizite do talite, né? Algo impressionante. É muito bom você ter diversos tipos de Bíblia, não ter somente uma tradução, você fazer uma comparação de diversos textos bíblicos, do mesmo texto bíblico, né? Para da linguagem de hoje, corrigida, atualizada. É uma Bíblia boa que eu oriento muito, é a Bíblia da editora Sefer, né? Que é bem próximo do original, são feitas por rabinos, né? Não diferentemente dessas traduções que nós temos hoje. Outra coisa também interessantíssima, que você vai gostar agora, falando Pedro, diz a Bíblia que Pedro tinha uma sogra, Pedro era casado, né? Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum pregando, ensinando como sempre, né? Porque o evangelho ele salva, prepara você e envia. Diz a Bíblia que Pedro estava com a sua sogra viva. Jesus saiu da sinagoga de Cafarnaum, a distância mais ou menos de uns 500 metros, mais ou menos, da sinagoga de Cafarnaum, está destruída, até a casa de Simão Pedro. Em cima, hoje, da casa de Simão Pedro, tem uma igreja de São Pedro, né? Em cima da casa dele, casa toda feita em pedra, muitos quartos, né? E diz, Eusébio de Cesareia nos conta uma história que Pedro era casado, Pedro tinha uma filha, e o nome da filha de Pedro era Petronila. Nos dá o relato, né? Eusébio nos cita, Eusébio de Cesareia, né? Datado do ano 237 depois de Cristo, em que Petronila ela era paralítica e Pedro estava com os seus discípulos ensinando, né? E os discípulos indagaram Pedro: Pedro, por que Deus te usa tanto para você orar por muitas pessoas e são curadas, e você tem uma filha paralítica? Aí nos diz a história eclesiástica que Pedro, naquele exato momento, levantou-se da mesa, ficou enfurecido, olhou para sua filha e falou assim: Petronila, em nome de Yeshua e Amashia, levanta-te e serve os que estão à mesa. Diz a história que milagrosamente ela levantou, seguiu
seguindo assim, serviu os que estavam à mesa ali, voltou para o seu mesmo local e ali ela tornou-se a ficar paralítica. E as pessoas perguntavam: Pedro, como pode então? Ela agora está paralítica, ficou paralítica, Pedro, como pode? E Pedro falou: o que importa é que ele faça a sua vontade e não a minha. São histórias lindas, né? Que a gente vê na história eclesiástica. Então, Eusébio de Cesareia, história eclesiástica. Flávio Joséfo, datado do ano 37 depois de Cristo. São obras importantíssimas que eu oriento você a ler, né? Fazer uma leitura, dicionário bíblico, enciclopédia bíblica, comentários bíblicos, tá bom? Fique com essa palavra, esse bate-papo, né? E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber todas as nossas notificações, tá bom? Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Senhor, abençoa as pessoas que vão ver esse vídeo, que vão ouvir, Pai. Tome tuas mãos, prepara-nos, Senhor, para encontrarmos contigo naquele grande dia. Sabemos que está chegando a hora, Senhor. Ser conosco, dar-nos vitória a todas aquelas pessoas que vão ouvir e ver esse vídeo. Pelo poder do nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus.